Fala galera, vamos para mais uma aula, vamos começar um novo módulo agora, você que está aí já dominou o HTML e agora é a hora da gente falar de CSS. CSS é o responsável pelo estilo, né? Pelo design das páginas. Você já aprendeu que o HTML é a estrutura, o HTML é a arquitetura, você aprendeu a manipular diversas tags aí no primeiro módulo e agora a gente vai aprender a como estilizar cada uma dessas tags, como você faz para aplicar design. Bom, mas antes vamos falar um pouquinho da estrutura do CSS, né? Vamos ter uma leve introdução aqui sobre o que é e como funciona o CSS. Para que serve o CSS? Né? O CSS ele tem algumas funções dentro do desenvolvimento web, do desenvolvimento mobile. A principal é formatação. Então você vai fazer a formatação daquilo que você construiu em HTML. Você vai aplicar design e estilização. Né? O que é estilização? Cor, né? Fundo, bordas, tudo aquilo que é visual. Você vai trabalhar também com posicionamento. Então, como as coisas ficam posicionadas na tela, são caixas, são listas, como isso é estruturado na tela e exibido para o usuário, é responsabilidade do CSS. E você também pode usar o CSS para fazer animações e também até para desenhar, para fazer desenhos aí utilizando o CSS. Existem 3 formas de você utilizar o CSS dentro de um HTML. A primeira delas é o inline, a segunda é o embarcado e a terceira é o externo. Você tem essas 3 maneiras de estar utilizando o CSS dentro de um arquivo HTML. Todas elas têm as suas funções específicas, têm os seus objetivos específicos, nenhuma é mais certa ou mais errada do que a outra. Elas têm objetivos específicos. Eu vou dar 3 exemplos para vocês, uma de cada uma dessas opções. Então vamos lá, eu vou pegar aqui, vou voltar para aquela nossa máquina, onde a gente faz todos os nossos exercícios, todas as nossas atividades, e vou iniciar aqui o MAMP, né, para a gente começar o nosso projeto de CSS. O MAMP está abrindo. Perfeito. Vou abrir lá o nosso VS Code. VS Code. E aqui a gente vai começar a brincar um pouquinho com o CSS. Eu vou primeiro... que a gente ainda está com o nosso desafio. Fechar aqui esses desafios. Abrir de novo lá o VS Code. Vamos abrir aquela pasta que a gente tem utilizado nos nossos projetos, atividade 1. Eu vou criar agora uma nova pasta aqui, que eu vou chamar de CSS, que é onde a gente vai fazer os nossos testes com os CSS. Vamos selecionar ela e abrir aqui no VS Code. Só para ficar separado, tá? Para a gente ter uma nova pasta. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo. New File. Exemplo. Vamos chamar ele de exemplo 1. Salvar ele aqui. Ctrl S. Exemplo 1.html. Vamos começar a construção do HTML, como a gente fez em todos os exemplos até agora.
Então, exemplo 1, só que agora do módulo CSS. Vamos salvar. Vamos vir aqui no nosso body e vamos criar um H1 chamado exemplo CSS 1. Então, vamos dar uma olhada lá no nosso Chrome, se está tudo funcionando como previsto. Vamos abrir no Chrome, o localhost, que é a nossa raiz que a gente vem utilizando. Aqui eu tenho lá a nossa pasta HTML e a pasta agora do módulo CSS. E aqui eu tenho exemplo 1.css. Então, nesse exemplo 1, eu vou mostrar para vocês como funciona a utilização de CSS inline, tá? Que é o CSS que é aplicado diretamente dentro da tag. Então, todas as tags do HTML, você pode usar a propriedade style e escrever o CSS dentro dela. Então, dentro do CSS, a gente pode definir a cor, a propriedade cor, com o valor, por exemplo, red. Vou salvar, vou voltar, tá lá, corzinha vermelha. A gente pode definir o tamanho da fonte, font size. E aí a gente pode definir ou através desses tamanhos pré-definidos, né? Ou através de pixels. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 25 pixels para essa fonte. Então vamos atualizar lá. Aqui diminuiu para 25. Se eu quiser colocar, por exemplo, 45, vou atualizar lá e ele já aumentou. Então essa é a utilização de CSS inline. Quando você usa CSS inline, o CSS inline ele é o menos recomendado, porque ele vai poluir o seu código HTML, ele vai deixar o seu código mais sujo, porque você vai estar misturando HTML com CSS. Mas em algumas situações específicas faz sentido, que é quando você vai aplicar algum alinhamento, alguma propriedade que é específica de um elemento, que só vai ser utilizado naquele lugar e que você não consegue reaproveitar. Então, nessa situação, vale a pena usar o CSS inline, mas só nessa situação. A segunda situação, a segunda forma de usar CSS é o CSS embarcado, né? O que a gente chama aqui de CSS embarcado. Vamos fazer um exemplo de CSS embarcado. Então eu vou criar aqui um novo arquivo. Vamos lá, vamos salvar ele. Save as. HTML exemplo 2.html. A mesma coisa. HTML5. Vou colocar lá o nosso title. Exemplo 2 do módulo CSS. E vou fazer aqui a mesma estrutura, que é um H1, né? Exemplo CSS2. E vou salvar. Só que ao invés de eu escrever o CSS inline, eu vou trabalhar com o modelo de CSS embarcado. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a fonte para ficar mais fácil de vocês verem. Appearance zoom in. Tirar essa bordinha aqui. Vamos lá. Acabou que ficou muito grande, né, gente? Appearance zoom out. Como é que você vai trabalhar com esse CSS embarcado? Ele já é separado do seu body, você não vai escrever ele inline, mas você vai usar uma tag style. Então você vai vir aqui, ó, style, vai abrir a tag style, e essa tag ela pode estar aqui ou pode estar dentro do body também, não vai fazer diferença. E você vai escrever o CSS aqui. Então eu vou colocar o seletor.
Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o que é seletor, então não precisa se preocupar. Vou colocar o seletor, vou colocar a propriedade e vou colocar o valor. Então, mesma coisa, H1, color head, lá a gente usou font size 45. Então, font size 45 pixels. Salvei e vou no navegador. Primeiro voltar na pasta CSS e vou aqui no exemplo 2. E eu tenho exatamente o mesmo comportamento. Vamos abrir aqui numa outra aba, exemplo 1 e exemplo CSS 2, sendo que 1 eu apliquei o CSS inline, e inline é a tradução literal, né? Inline, tradução literal de na linha. Então a gente utilizou na mesma linha o nosso CSS. E no outro exemplo aqui eu trabalhei com o CSS embarcado, só que agrupado dentro de uma tag aqui, style. Então, eu estou dizendo para o meu navegador que toda vez que ele encontrar uma tag do tipo H1, que é o que eu tenho aqui, ele deve colocar cor vermelha e fonte 45, tá? Então, aqui é o modelo embarcado, tá? Esse exemplo também pode ser utilizado. Você vai encontrar vários sistemas aí que usam CSS embarcado. O WordPress usa bastante, o OpenCart, o Magento, todos eles usam bastante CSS embarcado, mas agora a gente vai para o modelo que é o mais utilizado, tá? Que é o que mais se utiliza nos sistemas e é o modelo mais recomendado que você venha a utilizar, que é o modelo de CSS externo, né? Qual é a diferença do CSS externo? Basicamente, esse conteúdo que a gente colocou aqui, ele vai parar num outro arquivo com a extensão .css e esse arquivo vai ser linkado aqui dentro do nosso HTML. Então vamos para o terceiro exemplo. File, New File, mesma coisa, Save As, exemplo 3.html. Vamos construir aqui a base do nosso HTML5, exemplo 3 do módulo CSS. Vamos colocar aqui um H1, título exemplo 3. Vocês devem lembrar do que eu falei na última aula de padrão de pensamento. Então, se em todas eu estou usando exemplo, CSS, o número, eu tenho que manter aqui no 3 também. Exemplo CSS 3. E agora eu vou criar um arquivo com a extensão CSS. Então, new file. Vamos chamar ele de exemplo 3.c. Exemplo 3.css. Esse vai ser o nome do nosso arquivo. E qual é o conteúdo desse arquivo? É exatamente esse aqui que estava dentro da tag style. Então a gente vai colar aqui diretamente o nosso CSS sem a tag style. Então no arquivo .css você não vai usar tags. E agora o que a gente tem que fazer, né, para que a coisa funcione? A gente precisa fazer um link entre esse cara e esse cara. A gente precisa linkar esses dois arquivos, porque aí na hora que o navegador for fazer a renderização, ele vai saber que ele tem que aplicar essa folha de estilo em cima desse HTML. Para isso, a
gente vai usar aqui a tag link do tipo StyleSheet e vamos colocar o caminho do nosso CSS, que é exemplo 3.css. E agora a gente vai lá no navegador, abrir o nosso exemplo 3. Exemplo 3. E aí a gente atingiu o mesmo objetivo. A mesma coisa que eu tenho no 1, eu tenho no 2 e eu tenho no 3. Sendo que o 1 está inline, o 2 está embarcado e o 3 eu estou utilizando um arquivo externo. Então, você tem 3 maneiras diferentes de chegar aí exatamente no mesmo resultado final, né? na mesma implementação final. Então, essa é a diferença da forma de utilização do CSS. Então, voltando aqui, só para a gente revisar, o CSS é responsável por formatação, design, estilização, posicionamento, te permite fazer animação e desenho. Você pode utilizar um CSS inline, em poucos casos, embarcado, em um pouquinho mais de casos, e externo, na grande maioria dos casos. E outra grande responsabilidade do CSS é trabalhar o conceito de design responsivo. E o que é design responsivo? É o mesmo site se adaptar a todas as resoluções de navegador. Ou seja, quando você abre ali o site da Globo.com num navegador web ou você abre ele num celular, o mesmo código, o mesmo CSS vai carregar a página de maneira adaptativa, de maneira responsiva, então daqui o termo, de maneira responsiva ao dispositivo que está carregando aquela página. Então isso também é responsabilidade do CSS. Bom, essa é uma introdução básica ao CSS, vamos para a próxima aula.